Olá, estamos começando mais um Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas da Agência Estado. Eu sou Aramis Merck, repórter do Broadcast Investimentos, e eu trago hoje uma conversa sobre fundos de índice, conhecidos também como ETFs. Antes de partir para o que importa, eu quero te convidar a seguir a gente em todas as redes sociais. O Broadcast está lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no Twitter. A gente está aqui também no YouTube, é claro, e eu aproveito para pedir que você dê um like nesse vídeo e eu recomendo também que se inscreva no canal para acompanhar todos os conteúdos que a gente produz. Indo ao assunto do dia, os ETFs chegaram ao mercado brasileiro há exatos 20 anos. Os fundos desse tipo replicam a composição de um determinado índice do mercado. Para falar com quem realmente sabe do tema, a conversa sobre esse veículo de investimento e sobre a evolução nessas 2 décadas é com Renato Eide, que é líder de estratégias indexadas e investimento responsável da Itaú Asset. Renato, muito obrigado pela presença. Olá, pessoal, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você sobre um tema super importante quando a gente pensa em investimentos. Ótimo, eu vou passar a bola para você com uma pergunta para a gente já começar e aproveitar o nosso tempo, para dar uma dimensão de como estão os ETFs na Bolsa Brasileira, como essa indústria chegou aos 20 anos em termos de tamanho. Legal. Eu acho que aqui a gente pode traçar um panorama histórico, né? Desde o lançamento do primeiro ETF em 2004, o PIBB11, feito pela Itaú Asset em parceria com o BNDES, até 2018. Eu acho que a gente teve um período super importante de desenvolvimento e amadurecimento do que eu chamo dos chassis, né? Tanto em termos de legislação, em termos de o pensar mais maduro sobre investimentos. E a partir de 2018, eu acho que a gente tem um amadurecimento importante dessa indústria, né? Não só com novos entrantes, mas também com o surgimento de novos ETFs. Acho que a gente começa a ter a classe de renda fixa disponível, ETFs internacionais também. Mais recentemente, a gente já tem os ETFs ligados a ativos digitais. Então, acho que isso é um desenvolvimento importante para esse mercado, né? Em termos de volume, a gente está falando de uma indústria ainda que tem 45 bi de reais em ativos, ou seja, menos de 1% da indústria total de investimentos quando a gente pensa no mercado brasileiro, mostrando que muito foi feito, né? A gente às vezes olha esse número e fala, ainda é muito pequeno, mas tem todo um arcabouço, como eu falei, regulatório, de tecnologia, de entendimento e até de desenvolvimento de índices, né? Como você bem falou, os ETFs eles precisam de índices para serem seguidos, mas também a gente tem muito ainda para fazer, né? Quando a gente compara, por exemplo, números americanos, nos últimos 10 anos, a indústria americana saiu de um volume de 2 tri e meio para algo em torno de 8 tri e meio, 9 tri de dólares, né? E quando a gente olha a gestão indexada de forma geral, esse ano a gestão indexada superou em termos de volume a gestão ativa dentro do mercado americano. Então, no mercado brasileiro, muito foi feito até então, nesses 20 anos, mas eu acho que a gente tem ainda muito a fazer, dado o estágio que a gente está. Eu acho que a gente está com o motor quente, com o pneu certo para correr na pista certa, com o tempo certo. Eu acho que a gente tem que achar ainda as alavancas para mostrar para o investidor que, por exemplo, o ambiente de bolsa não é um ambiente único para você negociar ações. Você pode, por exemplo, acessar ETFs de renda fixa que têm os títulos IPCA+, né? Então, de uma forma diversificada, com vantagens tributárias. Então, hoje a gente tem em torno de 550 mil investidores fazendo uso de ETFs, né? É um número ainda muito pequeno, se a gente olha o número de CPFs envolvidos em operações em ambiente de bolsa, cerca de 5 milhões, mas mostra, sim, que tem espaço, né? Esse número tem muito ainda para crescer, né? E aí tem um outro dado que eu acho que é interessante. Quando a gente pega o tamanho do mercado de ETFs, como eu falei, né, são 45 bi de reais. E aí a gente vai olhar, era de se esperar
que naturalmente os ETFs de renda fixa fossem maiores do que os ETFs de renda variável, até por uma característica do investidor brasileiro. E não é isso que acontece, né? Então, por quê? Né? De novo, acho que não tem uma resposta única, mas eu acho que ela permeia essa visão de que o ambiente de bolsa é uma visão para negociação de ações. Então, a gente tem trabalhado junto aos diversos pares e parceiros, né, que estão nessa jornada da indústria de ETFs, para também levar essa mensagem, né? Olha, o ambiente de bolsa é um ambiente que você pode também negociar ativos de renda fixa. Ótimo. Pensando em ETFs, a gente pensa, né, numa qualidade desse tipo de produto que é a simplicidade para o investidor acessar uma cesta de ativos. É bem claro essa vantagem, mas eu diria que essa característica ela torna o produto indicado para iniciantes do mercado, mas não só. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quais as vantagens para os outros perfis de investidor? Perfeito. O ETF é algo extremamente democrático, a começar pela forma de você acessar, né? Você acessa através de qualquer corretora, então ele não tem uma exclusividade, né? Então, essa é a primeira vertente que o faz um produto extremamente democrático. Ele é, assim, um produto extremamente simples, né? O que o torna um candidato natural para aquela pessoa que está iniciando a sua jornada dentro do mundo de investimentos. Mas não só isso. A gente tem hoje uma série de investidores profissionais, inclusive gestores ativos, que utilizam ETFs dentro das suas estratégias no dia a dia, mostrando a pluralidade que um ETF pode ter. Então, ele vai servir desde aquele investidor que está iniciando a sua jornada até aquele investidor mais sofisticado, né? Quais são os benefícios do ETF, quando a gente para pensar? Primeiro, essa simplicidade e agilidade em termos operacionais, né? Então, a gente consegue, através de uma operação de corretora, acessar esse instrumento. Como você falou, o ETF ele já traz em si uma diversificação, né? Por quê? Porque ele vai ter um componente de seguir um índice que, na grande maioria das vezes, já é um índice diversificado. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o índice Bovespa, né? Se eu quisesse replicar o índice Bovespa ou investir no índice Bovespa, eu teria que fazer a compra de cada uma das ações na mesma proporção que o índice tem. Pô, isso dá um trabalho gigantesco para o investidor. E o que o ETF faz, né? Ele dá essa chance do investidor acessar toda essa cesta, né, esse índice, através de uma única operação. Então, eu acho que esse é o, assim, não dá para falar que é o principal, porque o ETF tem várias vertentes, né, e vantagens, enfim, mas eu acho que é um pilar importante aqui que fez com que o ETF se tornasse o que se tornou. Um outro ponto que eu acho super interessante diz respeito à sua transparência. Quantas vezes a gente vai investir em algo que a gente não tem uma transparência? E não tem certo ou errado, porque, por exemplo, um gestor ativo ele tem que fazer um segredo da sua estratégia, porque é isso que ele vende, né? Então, você tem um delay maior para entender o que tem ali dentro, né? Quando a gente vai para o ETF, a gente publica as carteiras, né, do que tem dentro dos ETFs diariamente. Então, o investidor ele sabe exatamente o que ele está comprando, né? E muito também essa ciência do que ele está comprando vai dele entender o índice que ele está comprando, né? Mas as carteiras aqui são abertas diariamente e o investidor consegue acessar isso no nosso site, por exemplo, itnow.com.br. Você todo dia, todas as carteiras estão abertas lá. E uma outra vertente que eu acho que ajuda muito nessa divulgação, né, dos ETFs e na sua utilização é o seu custo baixo, né?
E aí muita gente confunde custo baixo com não ser eficiente, não conseguir gerar valor dentro de um portfólio. A gente, às vezes, associa muito custo, né, a sofisticação, a geração de valor. E, no caso dos ETFs, eles conseguem quebrar esse paradigma. Por quê? Eles conseguem ter a agilidade operacional, a transparência, a diversificação e ainda um custo baixo. Então, se eu tenho um momento onde eu quero ter, por exemplo, uma estratégia de dividendos, né, o que eu faço? Poxa, eu vou comprar um ETF de dividendos, né, o Divo 11. Não, eu estou no momento que eu acho que a bolsa vai dar uma andada maior, né? Então, é o que a gente fala aqui, o beta do mercado vai ser, eu preciso de um beta maior em relação ao Ibovespa, eu vou para o segmento do small cap, então compro um ETF de small cap. Então, esse tipo de pensar, não somente, né, na empresa, mas na estratégia que eu vou acessar, ajuda muito nessa disseminação do ETF. Por isso que tanto aquele investidor que está começando a sua jornada, quanto aquele investidor profissional já tem utilizado de ETFs no seu dia a dia. Bacana. A gente pode falar, e você já comentou, inclusive, do ETF como forma de diversificação. Existe uma variedade de temas, de geografias que são possíveis acessar através dos ETFs. Se você pudesse comentar também sobre isso e se isso é reflexo também da evolução do mercado de ETFs, ter cada vez mais variedade, mais possibilidades. Muito bom ponto, né? Eu acho que o crescimento do mercado de ETFs passa por esse desenvolvimento natural de novas estratégias, né? Acho que sem isso a gente não teria a condição, por exemplo, que a gente tem hoje, de montar já um portfólio só com ETFs que seja diversificado em termos de classes de ativos. Então, eu vou ter renda fixa, renda variável, ativos digitais, commodities, e em termos de geografia, tanto estratégias locais como estratégias internacionais. Então, a gente tem exemplos aqui de carteiras de investimento apenas com ETFs, né, que mostram que hoje o investidor consegue montar um portfólio diversificado, né, que vai gerar o retorno esperado, alinhado ao seu objetivo, e aqui o objetivo a gente está sempre atento, né, porque é isso que rege todo esse processo de investimento, acho que sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante ter em mente que o único almoço grátis em investimentos é a diversificação. Então, a gente tem que pensar em ETFs, né, em blocos, né, para a gente conseguir construir um portfólio diversificado e não ter mais aquela visão de produto. Então, em termos práticos, o que isso significa? Eu tenho 6 investimentos. Poxa, se eu estiver ganhando sempre nos 6 investimentos, primeiro, parabéns, né? Porque é um negócio muito difícil, mas qual que é o grande risco? O grande risco é, se eu estou ganhando sempre no 6, é que eu possa perder sempre no 6. Então, o que a gente tem que buscar são investimentos que tenham uma combinação e que sirvam para os diversos momentos e ciclos econômicos que a gente atravessa. Então, o que eu preciso me atentar é, tudo bem, eu posso ganhar em 4 e perder em 2? Tudo bem, eu tenho que olhar o resultado final. Porque, senão, o que pode acontecer? Eu sempre vou tirar aquele que está perdendo e ficar com aqueles que estão ganhando. Aqueles que estão ganhando, né, naquele momento, eles naturalmente vão tender a ser altamente correlacionados. E quando o ciclo muda, eu posso perder em tudo. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem enquanto investidor. Deixar de ficar olhando apenas um produto de forma isolada e passar a olhar a estratégia como um todo. E os ETFs ajudam muito nisso, porque eu consigo segmentar de uma forma transparente e direta aonde eu estou investindo, no que eu estou investindo e quanto eu estou investindo. Então, eu gosto muito desse pensar de ETFs como bloquinhos de Lego. E aí eu acho que a gente consegue fazer esta composição, né, de uma forma plural, porque aí tem uma outra questão que surge, né? Então, Andy, você está falando que no nosso portfólio a gente só tem que ter gestão indexada, só tem que ter gestão via ETF? Não.
Mas por que não se fazer valer do que há de melhor em gestão indexada e gestão ativa? Vou dar um exemplo aqui. Gestão ativa de renda variável, né? Na grande parte, são fundos que têm um prazo de cotização maior, né? A gente está falando aqui se você pede um resgate, você vai receber o dinheiro aqui em 30, 40, em alguns casos até 90 dias. Tem algo errado nisso? Não, não tem. Mas, por que não ter uma parcela desse investimento em renda variável em ETFs? Onde, em determinado momento, se eu precisar ter alguma necessidade ou quiser exercitar algum view, né, mais de curto prazo, eu consiga já sacar esse investimento de uma forma mais ágil. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ajudar o investidor brasileiro a pensar não só naquele produto, mas como que aquele produto compõe o todo. E nisso os ETFs, sem dúvida nenhuma, têm uma capacidade de ajudar todo mundo de uma forma super democrática. Renato, e faz sentido a gente falar em algo como uma gestão ativa dos ETFs, montar um portfólio que você possa ir adequando os pesos dos diferentes produtos, ETFs que você tem. Isso é uma prática que pode ser feita? Sem dúvida nenhuma, por isso que gestores ativos usam ETFs nos seus portfólios. Né? Então, eu tenho aqui uma visão mais otimista com a bolsa local, então eu vou aumentar mais o meu peso do ETF de small cap. Eu estou com uma visão um pouco menos construtiva, né? Eu vou por uma estratégia de dividendos, então eu vou aumentar o peso de dividendos dentro da minha estratégia. Né? A gente sabe que dividendos tende a ter um perfil menor de volatilidade e, por vezes, acaba também gerando um excesso de retorno maior. Ou estou mais otimista com o mercado lá fora, vou aumentar o peso de S&P. Ou ainda, papéis IPCA+, pagando aí 6,20, 6,30, cara, vou dar uma aumentada na minha alocação nessa classe de ativos. Então, vou buscar os ETFs de renda fixa atrelados a esse tipo de papel. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer essa gestão e exercitar a nossa visão de cenários através desses blocos. Né? E é isso que torna o ETF, também é isso que torna o ETF atraente. Né? Eu consigo mudar rapidamente, né, essa composição e sem fricção, né? Porque os ETFs eles têm formadores de mercado, eu consigo entrar e sair por vezes com um custo muito menor do que se eu fizesse, por exemplo, papéis de forma isolada ou ações de forma isolada também, né? E falando, né, dessa variedade de temas, de geografias, os ETFs aqui no Brasil, eles permitem acessar produtos ou temas, estratégias que a gente não tem na Bolsa. Tem uma elaboração maior ali no estágio atual que a indústria de ETF está, correto? Perfeito. Aqui eu acho que a palavra acesso também está muito ligada a ETF, né? Então, por exemplo, um ETF de Bitcoin. De novo, hoje você tem os ETFs de Bitcoin já liberados no mercado americano que acessam o Bitcoin Spot. Né? Isso aconteceu no Brasil bem antes. Né? A gente lançou nosso ETF de Bitcoin em novembro de 22. Então, o que a gente estava dando? Acesso ao investidor brasileiro que queria ter dentro do seu portfólio Bitcoin sem precisar, né, se preocupar ali com questões de custódia, chave. Então, é uma facilidade e um acesso mais eficiente para aquele investidor que quer investir em Bitcoin. Da mesma forma, o investidor que busca temas como inteligência artificial. Né? A gente tem um ETF de tecnologia, o Tech 11, onde a gente tem 10 empresas relacionadas ao tema de inteligência artificial. Não tem lá NVIDIA, Microsoft, Google, enfim. E isso traz uma facilidade para o investidor quando ele pensa, quero investir em inteligência artificial. Quais são as empresas que eu vou investir? É muito difícil, né, você
identificar os vencedores, né, numa corrida tão ampla, né? Quem há 10 anos atrás diria que a Amazon virou o que ela virou? Ou quem há 3 anos atrás diria que a Nvidia virou o que ela virou? Por que não se fazer valer de um produto que é o ETF, que te dá acesso a uma estratégia transparente que é a inteligência artificial, de uma forma já diversificada e com essa facilidade de uma única operação em bolsa, né? Eu acho que a gente tem elementos aqui que justificam esse acesso, né? E essa facilidade. Então, de novo, não tem o certo e errado, mas aqui não tem, lá tem. Eu acho que o ETF ele vira um conduíte de acesso a temas, a geografias, de uma forma diversificada e com custo super competitivo, um custo baixo. Bacana. Quando a gente fala, né, de ETFs voltados aos dividendos, é até uma questão mais para compreender para o investidor que ele está naquele ETF, como que ele recebe esse dividendo? Isso varia de fundo para fundo? Gostaria de entender mais desse funcionamento. Perfeito. E é uma excelente pergunta, porque hoje a gente já tem, né, o nosso ETF de dividendo, o Divo 11, onde os dividendos eles não são distribuídos. E aqui é muito importante dividir isso, porque às vezes a gente recebe a pergunta assim, os dividendos ficam com vocês? Né? Não. Os dividendos eles são reinvestidos no próprio ETF, então voltam 100% para o cotista, e isso faz com que esse dinheiro vá trabalhando ao longo do tempo. Tá? A gente, no próximo mês, vai lançar um ETF que vai distribuir os dividendos, o DIVD11, então a gente vai seguir o mesmo índice, mas este é um ETF que vai distribuir os dividendos. Então, no 10º dia útil de cada mês, a gente vai distribuir os dividendos para os investidores. E por que isso? A gente sabe da importância do tema da renda passiva, né? Tem aquele investidor que quer receber aquela renda mensalmente para compor o seu orçamento. Por que não gerar essa facilidade para esse investidor através de um ETF? A gente está trazendo uma carteira reconhecidamente com as grandes empresas que pagam dividendos, né, através do índice de dividendos da B3. Isso já traz um investimento diversificado, né, para o investidor e com aquelas empresas que têm um histórico de pagamento de dividendos importantes, né? Além disso, a gente está trazendo uma facilidade para o investidor de saber que no 10º dia útil de cada mês ele vai receber os dividendos. Porque hoje, né, você passa por um processo de identificar quais são as melhores empresas pagadoras de dividendos. Isso é um ponto. O outro ponto ele precisa, além de identificar isso, ele precisa construir uma carteira diversificada. Imagina se eu pego todo mundo do mesmo setor, aquele setor foi mal, legal, eu recebi dividendos, mas eu tive uma queda no meu investimento. Então, a gente tem que também levar essa pluralidade para o investidor. Então, eu acho que é uma forma de você ter acesso a uma estratégia que tem um perfil menor de volatilidade pela composição das empresas, uma estratégia que, na grande maioria das vezes, apresenta um retorno super interessante e que agora passa a distribuir dividendos de uma forma organizada para te ajudar nessa composição do orçamento. Interessante, legal. Um ponto que você tocou rapidamente, mas eu gostaria de retomar que parte da evolução, né, do desenvolvimento de uma indústria de ETF passa pelo um desenvolvimento tecnológico também e uma organização dos índices, que empresas desenvolvam índices de mercado. Gostaria que você comentasse justamente sobre isso. É uma evolução que o mercado brasileiro também passa e tem demonstrado, correto? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver o que eu costumo dizer que é a cultura de índices, né? Hoje, se a gente parar para pensar em quais índices a gente conhece, naturalmente a gente vai lembrar aqui do Bovespa, que é um índice que é calculado, salvo engano, desde 1968, que é um belíssimo trabalho.
Talvez a gente fale de small cap, mas eu não sei se a gente vai lembrar do índice de small cap. A gente pode falar de dividendos, mas eu não sei se a gente vai lembrar do índice de dividendos. Na parte de renda fixa, eu acho que é natural a gente falar de índices como CDI, IPCA, mas quando a gente vai para índices que contêm os papéis, por exemplo, IPCA+, um IMAB, né? O que significa IMAB? O investidor, ele não sabe. Eu acho que é um dever nosso aqui trabalhar melhor essa comunicação e levar esse conhecimento para o investidor. Porque necessariamente, né, esse desenvolvimento da indústria de ETFs passa pelo desenvolvimento da indústria de índices. E passa também pelo investidor entender o que são os índices, quais índices estão disponíveis. A gente fala que hoje tem 98 ETFs listados, né, à disposição do investidor brasileiro. Puxa, se a gente não consegue falar 10 índices, como é que eu vou saber ao que se propõe os 98 ETFs? Né? Então, eu acho que é um ponto super importante, a gente faz muito essa reflexão de como a gente consegue levar essa conversa para o nosso investidor. Poxa, você quer comprar um ETF atrelado à inflação? Putz, o IMAB 11 contém os papéis IPCA, não tem risco de crédito, já é um diversificado, né, tem vantagens tributárias importantes, mas o investidor não sabe o que é o IMAB. Então, eu acho que é uma pergunta super pertinente e te agradeço o espaço, né, porque são espaços como esse que a gente consegue levar essa mensagem e mostrar a importância desse entendimento sobre índices. Ótimo, bacana. E você fala, né, numa cultura de índices, e também a gente percebe uma tentativa de diversificação ali, de desenvolvimentos mais elaborados das empresas de tecnologia, né, que operam e desenvolvem esses índices. Isso tem sido notado recentemente no mercado, tem uma característica para isso também? Sem dúvida alguma, eu acho que pensando, né, no desenvolvimento desse mercado, você sai de índices amplos, aí você passa por índices que são temáticos, índices que são setoriais, né, e aí você começa a desenvolver todo um trabalho para trazer novos ângulos para novos temas também, né? Quer dizer, como é que eu consigo fazer recortes daquele meu índice amplo para conseguir trazer estratégias diferentes de investimento? Porque, no fim, quando a gente faz um índice, né, o que a gente está buscando é dar acesso a uma tese de investimento, né? Uhum. Então, assim, não adianta eu ter um tema de investimento sem um embasamento econômico, né? Agora, também não adianta eu ter esse embasamento econômico se eu não conseguir fazer um recorte dentro de um índice, né? Então, a gente está sempre preocupado aqui em combinar essas duas coisas. E nisso há um diálogo entre vocês, gestores, com essa outra área que desenvolve os índices. É um assunto que se constrói a partir do contato entre a indústria? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem um relacionamento super próximo aqui com diversos provedores de índice e até a própria B3, né? Eu acho que é um grande provedor de índice, né? É ela que calcula o Bovespa, o índice de small cap, o índice de dividendo, o índice, né? Que a gente vai trabalhar agora o novo ETF, o Dividend 11, que distribui os dividendos, ela que calcula, né? Que é o índice de dividendos. A Ambima calcula todos os índices de renda fixa aqui que a gente tem nos nossos ETFs, são 4 ETFs. Então, faz muito sentido esse trabalho super próximo para a gente entender como que a gente consegue ajudar do ponto de vista prático, né, o desenvolvedor do índice na construção do índice e também o provedor do índice trazer o que ele está vendo em termos de metodologia. Então, existe uma construção em conjunto para que o índice saia robusto do ponto de vista de metodologia e replicável do ponto de gestão. Porque também não adianta eu fazer um índice super sofisticado e que, do ponto de vista de gestão, não vai conseguir replicar. Renato, eu agradeço pela conversa. Nós chegamos ao fim do broadcast nas redes. É sempre muito bom conversar com alguém de mercado, ter essa visão
mais ampla sobre o produto, sobre uma parte, uma faceta da indústria. Eu agradeço também a quem acompanhou até aqui e reforço o pedido para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal do Broadcast. Um abraço, tchau, tchau.